Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. O nosso podcast está um pouco diferente. É que o momento a coruja quer saber que a gente tem no Eureka cresceu tanto que decidimos fazer um episódio só dele. Não é bacana? A gente convidou a estudante Rosana Tisato. Olá, seja muito bem-vinda. Fala um pouco sobre você. Oi, Suzane, e oi para todo mundo que está me ouvindo. Bom, eu me chamo Rosana Tisato, atualmente tenho 17 anos e sou estudante do SEDUP Renato Ramos da Silva, onde eu também faço concomitantemente ao ensino médio um curso técnico em biotecnologia. Eu também faço parte do grupo de bolsistas do PIBIC para ensino médio da Uniplac, que é orientado pelo professor Jaime Dresch. E, se Deus quiser, ou eu não mudar de ideia, eu também sou uma futura profissional da saúde. Queria desde já agradecer pela oportunidade e pelo convite. É um prazer estar aqui hoje participando desse projeto. O momento a coruja quer saber, com as dicas da professora Mareli, vai ficar para a próxima. Nós estamos gravando um programa Olá, Suzane. É um prazer estar aqui novamente. Hoje eu venho para dar algumas informações básicas sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, o PIBIC Ensino Médio do CNPq. Bom, o que seria esse programa? Ele é dirigido para os estudantes do ensino médio e consiste de uma bolsa de estudos, recebida pelo período de 12 meses, e que é atualmente no valor de R$100. Qual a finalidade do PIBIC Ensino Médio? Bom, ele visa contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos. Visa despertar a vocação científica, incentivar talentos potenciais mediante a realização de atividades de educação científica e tecnológica. Essas atividades são orientadas por um pesquisador qualificado. Para desenvolver o programa, a Uniplac tem um convênio com 2 escolas de ensino médio, que são o Centro de Educação Profissional Renato Ramos da Silva, o SEDUP, e a Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. E quem pode ser bolsista? Os estudantes, para serem bolsistas, eles devem estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio. Eles não podem ter vínculo empregatício e devem ter uma disponibilidade de horário, entre 8 e 20 horas aulas semanais, para que possam desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho. Não podem receber outras bolsas de pesquisa e de extensão, e devem ter autorização dos pais ou responsáveis. E como funciona esse programa, o PIBIC? Bom, ele é regido por editais que são publicados anualmente pela universidade, e eles dependem da liberação dos recursos que são repassados pelo CNPq. Para maiores detalhes, eu recomendo a consulta diretamente nos editais que tratam sobre o PIBIC Ensino Médio. No caso dos projetos que eu oriento, há estudantes do SEDUP, Renato Ramos da Silva, e da Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. A Rosana, que participou deste podcast, é uma das bolsistas. Como os projetos tratam sobre a divulgação da produção científica na educação, nós temos envolvido os estudantes no processo de produção desses podcasts. Isso é um exemplo, de atuação dos bolsistas. Com isso, nós podemos abordar a questão da divulgação científica relacionando diretamente e na prática com outra questão que tem sido bastante tratada no mundo acadêmico hoje em dia, que é a inovação. Nós pensamos, sobretudo, que a tarefa da academia é articular as práticas de iniciação à pesquisa aos processos que possam ser considerados processos inovadores. A nosso ver, o próprio PIBIC em si
O PIBIC Ensino Médio, ele já possui um caráter inovador. E o que fazemos é identificar esse aspecto e potencializá-lo, mostrando que o mais importante não é o uso de uma ferramenta digital, mas sim o processo formativo envolvido nessas relações humanas que se estabelecem por meio desse recurso que está sendo utilizado, né? Então, nesse sentido, o PIBIC Ensino Médio tem sido uma experiência bastante exitosa e tem atingido os objetivos propostos, né, como mencionados anteriormente, que são de despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais para a ciência, a tecnologia e a inovação. É isso, eu fico por aqui. Obrigado. A Rosana está aqui para falar sobre as indicações de leitura e de filme que a professora Marili Graupe deu pra gente no último episódio do programa. Ela leu os 2 sugeridos, Sejamos Todos Feministas e Para Educar uma Criança Feminista, da escritora Chimamanda, e viu o filme As Sufragistas. É com você, Rosana. É isso aí. Então, eu vou começar falando, ou melhor, apresentando a vocês a Chimamanda Ngozi Adichie, a autora que escreveu esses 2 e tantos outros livros. Bom, a Chimamanda nasceu em 1977 em Enugu, na Nigéria, e cresceu em Nsukka, onde completou seu ensino médio. Após 1 ano e meio estudando medicina e farmácia na Universidade da Nigéria, a Chimamanda foi para os Estados Unidos, cursar comunicação na Universidade de Drexel e posteriormente ciências políticas e da comunicação na Eastern. Além disso, a Chimamanda também é mestre em redação criativa e em estudos africanos. Já em relação às suas obras, além de Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas, as quais comentarei mais detalhadamente daqui a pouco, a Chimamanda também é autora dos romances Meio Sol Amarelo, de 2008, que foi vencedor do Orange Prize e adaptado ao cinema em 2013, Hibisco Roxo, de 2011, e Americana, de 2014, que foi extremamente aclamado pela crítica e será adaptado em uma minissérie pela HBO. E além de todas essas obras que eu já citei, a Chimamanda também escreveu uma coleção de contos chamada No Seu Pescoço, de 2009. Eu li 4 livros dela, além dos 2 indicados, Hibisco Roxo e Meio Sol Amarelo, que eu considero, assim como alguns críticos, romances históricos ou ficção histórica. Em Meio Sol Amarelo, ela apresenta aos leitores o contexto da Nigéria antes, durante e após a Guerra Civil de Biafra. Houve um grande massacre do povo Igbo. A guerra durou de 1967 a 1970. Hibisco Roxo também é incrível. Mas voltando às dicas... Então, primeiro vamos falar sobre Sejamos Todos Feministas. É interessante saber que esse livro inicialmente não foi planejado para ser um livro. Acontece que a Chimamanda foi convidada para fazer um discurso em uma conferência anual do TED Talks, que ocorreu em Elston, Londres, no ano de 2012. E em decorrência do sucesso que teve, ela resolveu transferir e adaptar suas palavras para um livro. A palestra, intitulada originalmente como We Should All Be Feminist, conta com mais de 6 milhões de visualizações e está disponível no YouTube, inclusive, para quem quiser assistir. Aliás, outra curiosidade interessante é que, além da versão em livro, a palestra da Chimamanda também virou música. A canção se chama Flawless e é interpretada por ninguém mais e ninguém menos do que Beyoncé. Mas enfim, falando sobre o conteúdo propriamente dito, no livro, vou falar livro, mas me refiro tanto ao livro quanto à palestra. Bom, no livro, a Chimamanda fala sobre a sua descoberta como feminista, sobre a sua experiência de vida como mulher nigeriana, e ao longo dele apresenta diversos argumentos e fatos que estruturam a sua opinião de que todos devemos ser feministas. Eu particularmente gostei muito do livro. É uma leitura muito gostosa de se fazer, você consegue entender claramente a perspectiva da autora sem demais esforços. Eu falo isso porque tem determinados livros que demandam um esforcinho maior para entender, né? Mas esse não é o caso. Enquanto eu lia, senti como se a Chimamanda estivesse no meu quarto, conversando comigo, contando sobre a vida dela, enfim, muito, muito bom mesmo. E aí eu também acho válido destacar algumas coisas que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, foi muito interessante observar tanto as similaridades quanto as diferenças entre as minhas experiências como mulher e as experiências da Chimamanda como mulher. Porque, por mais que ambas sejamos mulheres, nós não somos a mesma pessoa e nem vivemos no mesmo contexto.
Enfim, são diversos fatores que influenciam nessa questão, como vocês devem saber. E isso, em particular, apenas reforçou para mim a importância de expandirmos o nosso olhar e de pensarmos na luta feminista de maneira interseccional. Em segundo lugar, eu acho que a Chimamanda fez um trabalho incrível ao falar sobre feminismo, ou melhor dizendo, feminismos, porque sabemos que muitas pessoas ainda encaram o tema com certo repúdio, receio e até mesmo consideram como uma pauta desnecessária. E ao ler a obra da Chimamanda, assim como de outras autoras, percebemos que as coisas não são exatamente da forma como certas pessoas pintam. Enfim, eu gostei muito da leitura e de principalmente entrar em contato com uma visão diferente daquela que eu estava acostumada sobre o assunto. Inclusive, para finalizar, acho bacana citar um trecho do livro que expressa exatamente a perspectiva da autora. A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz: sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo. Temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. Importante destacar que usamos feminismos, isso porque há diversas correntes. No caso dela, acredita que é possível que os homens também sejam feministas. Há autoras que não concordam com isso. Interessante pensarmos que a categoria mulheres não é universal, ou seja, as mulheres não são iguais. Temos as diferenças regionais, de classe, idade, entre outras. Exatamente, ótima colocação. Enfim, se você não entende muito bem do assunto e quer saber mais, ou simplesmente ficou curioso, curiosa, eu reforço a recomendação da Prof. Mareli. Leiam. Aliás, a versão digital do livro está gratuita na Amazon, então vão lá e aproveitem. Também podem ouvir o podcast em que a professora Mareli fala sobre as mulheres em meio à pandemia. Rosana, você fez uma boa pesquisa. Vamos falar do outro livro, Para Educar Crianças Feministas. Sei que você está empolgada. Bora! Então, esse livro foi lançado em 2017 e é o mais recente da Chimamanda. Da mesma forma que o anterior, Para Educar Crianças Feministas também não foi idealizado para ser um livro. Ele é, na verdade, uma adaptação de uma carta que a Chimamanda escreveu respondendo à dúvida de uma amiga, que havia recentemente se tornado mãe de uma menina e queria saber o que ela poderia fazer para educar a filha como feminista. Em relação ao conteúdo, o livro é composto por 15 sugestões de como educar uma criança feminista, e assim como o anterior, a leitura também é muito gostosa de fazer. Se o outro já parecia como uma conversa, esse aqui então nem se fala. Enfim, apesar de eu não ser mãe ainda e nem estar pensando sobre isso, ler as sugestões da Chimamanda foi muito significante para mim, e me fez refletir principalmente sobre a maneira que as crianças são educadas e como isso relaciona-se com a desigualdade de gênero. Acredito que a maior lição eu consegui retirar da leitura é que se queremos um mundo melhor e mais justo, a melhor forma de garantir isso é mudando as nossas próprias atitudes, assim como a Chimamanda nos convida a fazer em seu livro. É também ensinando as crianças que ninguém é melhor do que ninguém, e que todos merecem respeito, independente de gênero, raça, classe social, entre outros. E que ambos, meninas e meninos, são importantes, capazes e que podem e devem se sentir livres para serem e fazerem o que quiserem, baseados em suas vontades e não em gênero. Argumento esse que é muito levantado pela Chimamanda em seu livro. É muito legal ver que você gostou do tema e se apropriou dos conhecimentos, mas a gente ainda tem coisas para falar, como as razões para que as pessoas assistam ao filme As Sufragistas. Isso mesmo. Então, para quem não conhece, As Sufragistas é um filme de 2015, dirigido por Sarah Gavron e roteirizado por Abby Morgan, que conta a história de um grupo de mulheres que lutaram pelo direito ao voto no início do século passado no Reino Unido. Em síntese, o longa representa através da perspectiva de Maud Watts, uma mulher branca, pobre e empregada de uma lavanderia, como era estar na pele de mulheres como ela naquela época na Inglaterra, e os desafios que as sufragistas enfrentaram para lutar contra o patriarcado em busca de participação nas decisões políticas. No que diz respeito à minha opinião, eu penso que Sufragistas é um filme muito bom, porque além de narrar um evento histórico importante protagonizado por mulheres, ele também pontua e faz crítica a diversas situações que são vivenciadas pelas personagens fora do movimento sufragista, como é o caso da violência sexual, por exemplo. Inclusive, se a gente trouxer a história para a nossa realidade, podemos perceber que apesar dos avanços inegáveis que fizemos ao longo do tempo, nós ainda lidamos com questões semelhantes às daquelas mulheres, tal como o abuso sexual que foi citado anteriormente. E isso, infelizmente, faz com que as críticas produzidas pelo filme ainda tenham sentido atualmente.
E é justamente por esse motivo que, no meu ponto de vista, As Sufragistas caracteriza-se como um filme atemporal e de extrema valia para que possamos refletir sobre as situações das mulheres e, inclusive, de todas elas, tanto no passado quanto no presente, assim como também naquilo que precisa ser feito hoje para que a gente continue caminhando em direção a amanhã cada vez melhor. Rosana, muito obrigada pela participação. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Eu adorei! Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer participar desse episódio contigo. Espero que eu tenha, de alguma forma, despertado o interesse pelas obras ou pelo tema naqueles que estão nos ouvindo. E, por último, mas não menos importante, gostaria de deixar registrados aqui toda a minha admiração e gratidão por todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por um mundo mais justo. Estamos juntas. Este episódio do podcast do PPGE encerra por aqui. Mas fica ligado que a gente vai voltar, sempre discutindo temas relevantes para a sociedade. Se você quiser dar uma sugestão ou mesmo fazer uma crítica, manda um e-mail pra gente. Este episódio teve edição de som de Jari Júnior e coordenação geral de Jaime Dresch. O Eureka tem episódios novos a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Até mais!